Boa noite, meu irmão, minha irmã, que sintoniza agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos. Sou o Padre Júlio, vamos juntos até 1h30 da manhã, nesta terça para quarta-feira, quase finalzinho do ano já, para a gente rezar juntos, para a gente formar essa grande corrente de oração, esse grande grupo de oração, onde rezamos juntos, não só o Padre por você, mas rezamos como comunidade do Senhor. É o Brasil inteiro que reza conosco e o mundo até que reza conosco pela internet. Você também pode acessar o nosso portal rs21.com.br e, acima de tudo, a sua participação, você sabe disso, a sua participação é de grande importância para a gente rezar juntos e para que você possa partilhar da sua vida, possa partilhar das suas experiências também conosco. Estamos aí no tempo do Advento, finalzinho do tempo do Advento da Igreja, isto é, a preparação para o Santo Natal. Quinta-feira já vamos estar celebrando o Natal de Jesus, a vigília do Natal, dia 24, sexta-feira é Natal, 25, que nós possamos nesses últimos dias que preparamos-nos para o Natal, abrir o nosso coração, fazer do nosso coração uma manjedoura, acolhedora, para acolher Jesus, o Rei dos Reis, no meio de nós. Aquelas atitudes, aqueles comportamentos que nós precisamos mudar, que nós precisamos transformar o nosso coração. De nada adianta a gente falar tanto de Natal, de Ano Novo e etc., mas a gente não muda o nosso coração, a gente não muda o nosso comportamento, as nossas atitudes. Quando a gente vai virar o calendário, simplesmente é o Sol que terminou, a Terra que terminou de dar mais uma volta em torno do Sol, não é? O que a gente precisa, na verdade, é ter uma atitude interior de mudança, de transformação, de conversão. Quem vai fazer o ano novo ser melhor ou pior? Somos nós. Deus sempre vai nos abençoar, sempre vai fazer o melhor para nós. Agora, nós também precisamos fazer a nossa parte. Então, que nesses últimos dias, Natal às portas já da nossa vida, que a gente possa preparar bem e fazer com que a luz de Jesus realmente possa resplandecer em nosso coração, resplandecer em nossa vida e que nós possamos levar essa luz de Jesus a tantas pessoas que necessitam dessa luz também. Vamos juntos hoje estar rezando para que o Natal seja realmente uma festa de luz, rezando para que a bênção do Senhor Jesus possa acontecer na sua vida, possa acontecer na sua história. Que nesse caminho de preparação, de transformação do coração, você possa arrancar tudo aquilo que não lhe faz bem, tudo aquilo que não lhe ajuda, não é? Não lhe ajuda a estar com Deus, mas ao contrário, afasta você de Deus. Faça o voto, faça o propósito nessa madrugada de bênçãos, de fazer uma limpeza no seu coração, uma faxina, tirar tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que prejudica o seu relacionamento com Deus e com o seu próximo. E nessa limpeza, nessa faxina, você possa ter o coração bem preparado para acolher Jesus. Vamos rezar juntos? Ligue para nós, nossas atendentes estão lá para atender você com todo carinho. 0 operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone. Você liga, você participa conosco, pede a sua oração, suas necessidades, por seus familiares. Lembrando que todos os pedidos que chegam até nós colocamos aos pés de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do nosso Brasil, a mãe que intercede por cada um de nós. Logo mais temos o nosso momento mariano, onde nós rezamos aos pés de Nossa Senhora, não para adorar Nossa Senhora de forma nenhuma, mas para pedirmos a intercessão dela também, que ela leve os nossos pedidos até o coração de Jesus. Maria, que é a mãe de Jesus, quando nós rezamos, e agora nós estamos no Advento, preparando para o Natal, Maria faz parte desse caminho de preparação, é a mãe que preparou o nascimento de Jesus. Que ela possa nos ajudar também, que ela possa interceder por mim, por você, para que a gente possa preparar o nosso coração como uma manjedoura para acolher Jesus. Então ligue, participe conosco. Talvez aquela graça, aquela bênção que você precise na sua vida, talvez seja algo difícil humanamente, aos olhos dos homens, mas para Deus nada é impossível. A palavra de Deus diz isso. Para Deus nada é impossível. E quando a gente reza de maneira confiante, com uma alegre esperança, o Advento é tempo disso, né? O Advento é tempo dessa alegre esperança. E nós precisamos ter essa alegre esperança para que Deus possa falar ao nosso coração,
para que a bênção de Deus possa acontecer em nossa vida e que nós possamos tomar posse dessa bênção do Senhor na nossa vida e na nossa história. Então que você possa participar conosco, possa rezar conosco, além de pedir oração, você possa falar ao vivo conosco também. Vai ser uma grande alegria poder acolher você, meu irmão, minha irmã, aqui na madrugada de bênçãos. Sempre nós temos um tema para a gente refletir. Nós estamos aí às portas do Natal, claro que esse é o tema forte da semana, não é? A preparação para acolher Jesus no meio de nós, para o novo ano que vamos iniciar. Mas hoje também nós queremos meditar, rezar, aprender mais sobre um outro tema, a oração de intercessão. Esse é o nosso tema, interceder pelo outro na oração. A oração de intercessão é de grande importância. Isso vem da Bíblia, o próprio Jesus nos ensina isso, mais que Jesus. No Antigo Testamento, nós já vamos ter a oração de intercessão. Alguém que pede pelo outro. No Antigo Testamento, os profetas falam muito sobre isso. Lá nos primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, nós vamos ver muita oração de intercessão. Moisés que pede pelo povo, Araão como sacerdote. Lá no livro dos Juízes, vamos ver, não é? Pedindo em nome do povo, os reis, Samuel, enfim, além dos profetas todos. Portanto, a oração de intercessão é de grande importância e é bíblica. Mas nós muitas vezes esquecemos dessa oração. Nós às vezes nos tornamos um tanto egoístas, talvez, não é? Até na nossa vivência de fé, até na nossa oração. Na verdade, o egoísmo é um perigo do mundo moderno. E nós acabamos trazendo isto para dentro da nossa fé, da nossa igreja. E a oração de intercessão acaba sendo deixada um pouco de lado. Eu rezar pelo outro, eu pedir pelo outro. Santo Agostinho dizia assim, Santo Agostinho, um grande doutor da igreja, santo da igreja no século V, ele dizia assim, se todo mundo rezasse pelo outro, não é? Eu nunca precisaria rezar por mim mesmo. Olha só que interessante, não é? Se todo mundo rezasse pelo outro, eu não precisaria rezar por mim mesmo. Por quê? Porque alguém estaria rezando por mim. É importante isso. Você já parou para pensar? Se cada um rezasse um pelo outro, eu não precisaria rezar por mim. Porque a gente ia fazer uma grande cadeia de oração, um rezando pelo outro. Eu não ia ficar sem oração, porque alguém estaria rezando por mim. Olha que importante. A oração de intercessão é uma grande oração de comunidade. Comunidade. Hoje se fala muito de globalização, de aldeia global e não sei quantas mais, mas na verdade nunca se viveu tão isolado o ser humano como em nossos tempos. É até engraçado porque com tantos meios de comunicação que nós temos hoje, a internet de maneira muito especial, que é uma bênção, mas se mal utilizada pode ser também demoníaca na vida das pessoas. Mas veja, com tanta comunicação, as pessoas estão cada vez mais desagregadas, separadas. Deveria ser o contrário, não é? E isso acaba acontecendo também na fé. Nós vemos nas nossas comunidades católicas, não só católicas, protestantes também, dos nossos irmãos, também acontece isso, porque isso é do ser humano, é algo cultural. A pessoa vai se tornando cada vez mais egoísta, não é individualista, porque você ter a sua individualidade, isso não é mal, isso é bom. Você tem a sua personalidade, as suas características, não é esse o problema, a individualidade. O problema é o egoísmo. O egoísmo é eu achar que eu sou o centro do mundo, eu não dependo de nada, de ninguém e que eu vou viver sozinho. Isso é uma mentira, isso não acontece. Nós dependemos sempre de alguém, sempre. Por mais que você diga que não. Por exemplo, você está na sua casa agora aí assistindo a televisão, com a luz da sua casa acesa. Alguém está fazendo gerar energia para que a energia chegue até a sua casa, para que a luz da sua casa esteja acesa. A água que chega à sua torneira, alguém está trabalhando para que essa água chegue. E assim por diante, aquilo que nós estamos comendo, alguém trabalhou para que chegasse até nós. O homem não é uma ilha. O homem vive em comunidade, por mais que ele queira negar isso. E a fé vai tentar justamente
colocar isso em destaque. Jesus fazia isso, né? A importância da vida comum, da vida em comunidade. Por isso entra a oração de intercessão. Porque a oração de intercessão está justamente nessa vida de comunidade, comum unidade, comum união com Deus e com o próximo. Quando você olha a cruz de Jesus, a cruz ela liga você com Deus, não é? A haste vertical, e a haste horizontal, você com o seu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. Porque não adianta você dizer, eu sou imagem e semelhança de Deus. Ok, eu sou, mas o outro também é. Não sou só eu. Eu não sou melhor do que o outro. Nós no mundo, meu irmão, minha irmã, somos todos seres humanos. Bem ou mal, somos seres humanos. Não é? É isso que as pessoas não percebem. E então Jesus sempre quis enfatizar isso. Por isso colocava a oração de intercessão com grande eficácia, e tem grande eficácia. Se você tomar na Bíblia, você vai ver, por exemplo, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, Jesus falando sobre isso, quando o centurião vai pedir a Jesus para curar a filha, para curar o soldado dele, né? O centurião é o chefe de uma centúria, né, de 100 soldados. Mas o soldado não veio até ali com ele. Mas ele pediu para Jesus e a oração de intercessão fez com que ele fosse curado. E há outras passagens da Bíblia também belíssimas que tratam disso, não é? Onde pedem a Jesus para que Jesus faça um milagre. Mas a pessoa não está ali naquele momento, diante de Jesus. Mas a oração tem um grande poder. Isso hoje, há linhas na medicina, principalmente nos Estados Unidos, que trabalham isso. E no Brasil também, há hospitais sérios, não é? Com juntas médicas sérias. Em São Paulo, por exemplo, hospitais sérios, onde ali tem um médico que faz o tratamento, né, a parte química, mas ali tem também um padre, um psicólogo, não é? Quer dizer, é uma equipe chamada equipe multidisciplinar, que vai ajudar no tratamento e que tem obtido resultados fantásticos. Por quê? Porque o ser humano não é só corpo, ele é corpo, alma e espírito. E veja, quando entra o espiritual, entra a fé, entra a oração, o poder que isso tem. E a própria medicina dizendo, mas não sabe explicar como, que a oração de alguém tem poder, quer dizer, atinge aquela pessoa de maneira positiva. Como é que vai explicar isso? Claro, não é a ciência que vai explicar isso, é a nossa fé. Mas para dizer, a ciência tem algum resquício sobre isso, da consequência da oração. O que é a oração? Santa Teresinha do Menino Jesus dizia assim, oração, rezar, e orar e rezar é a mesma palavra do latim, não é? É a mesma coisa, você pode dizer as duas palavras, é estar com Deus. Rezar não é só pedir. Tem gente que acha que rezar é só pedir, não é? Não. Rezar é eu agradecer também. Mas mais do que isso, e o Catecismo da Igreja Católica define assim, oração é um estar com Deus. Porque se eu estou com Deus e Ele está comigo, Ele vai me dar tudo de bom, Ele vai me dar a sua bênção, vai me proteger, vai me perdoar, vai me iluminar, eu vou aprender dEle para eu colocar em prática. Então, estando com Deus, tudo que é de Deus me acontece. Por isso a oração é isso. Primeira definição, e acho que é importante para a gente aprender a rezar mais. Segundo lugar, nós não rezamos, e às vezes há pessoas que não entendem isso ainda, e a gente vai aprendendo. Não adianta você rezar para Deus mudar os planos dele para a nossa vida. Não. Mas rezar a Deus para entender, compreender os planos de Deus na nossa vida. Esse é o segredo. Nós não vamos mudar Deus, claro que não. Nós precisamos, na verdade, perceber, entender o que Deus quer para a nossa vida. Perceber os sinais, tempo do advento é tempo disso, perceber os sinais de Deus. Rezar é isso. Eu estar atento ao que Deus está me dizendo, quais os caminhos que Ele está me mostrando. Se eu não estiver atento e não estiver em comunhão com Deus, claro que eu não vou perceber Deus na minha vida e a sua presença, e aí não adianta querer rezar para que Deus mude os planos dele para a minha vida. Não, eu tenho que rezar para eu entender os planos de Deus na minha vida.
E então eu faço a oração intercedendo por alguém, pedindo a Jesus por aquela pessoa. Claro que eu vou unir a minha fé à fé daquela pessoa. É importante isso. Veja que Jesus, todas as vezes que ele curava, que ele libertava alguém, que fazia algum milagre, ele sempre dizia no final, tua fé te curou, tua fé te salvou. Não é um passe de mágica simplesmente. Às vezes nós vemos em alguns lugares por aí, algumas pessoas, alguns charlatões, desculpe, não é? Algumas pessoas de má fé até, que dizem assim, vem aqui nesse lugar, tal hora, tal dia, que eu vou curar você. Você não vem aqui, você não precisa nem ter fé que eu vou curar você pela minha fé. Isso é uma mentira, isso é uma agressão à palavra de Deus, não é? Uma falsidade, isso não acontece. O próprio Jesus, todas as vezes que ele curava alguém, que ele libertava alguém, ele dizia, tua fé te curou, tua fé te salvou. Ele poderia fazer sem a fé? Claro que poderia, ele é Deus. Mas ele quis precisar do homem, diz a teologia. Então, em toda a passagem bíblica, Jesus ensina e a pessoa toma posse daquela bênção e então pela fé a graça lhe acontece. Não é uma mágica, a pessoa não é que não tem fé. Então, para eu rezar por alguém, aquela pessoa precisa ter o mínimo de fé. Claro, o que pode acontecer às vezes ela está afastada da vida de fé por algum momento, algum motivo que seja, ou lhe aconteceu alguma coisa e ela se afastou da vida de fé, ou uma enfermidade, ou uma decepção, sei lá o que foi, e ela se afastou, mas ela tem fé. Ela não se afastou de Deus, na verdade. Ela se afastou de alguma situação que aconteceu na comunidade, ou na paróquia, ou na vida de fé, mas não de Deus. Então eu vou rezar por aquela pessoa. Às vezes há pessoas que pedem oração para a gente, para o padre principalmente, né? Mas a pessoa nem a igreja vai, nem passa perto da igreja, né? Está longe da igreja. Ah, padre, reza por mim lá. Eu sempre digo assim, olha, eu vou rezar, meu irmão, mas você precisa rezar por você também. Você precisa se esforçar. A oração de intercessão, ela é importante, ela produz frutos, mas a pessoa também tem que aderir àquilo. É a mesma coisa, um casal que não são namorados ainda, né? Mas estão paquerando e o rapaz quer namorar a moça e quer casar, mas a moça não quer casar com ele. Não adianta nada. Tem que partir dos dois. Se um quer e o outro não quer, não tem namoro, não tem casamento. Deus também não nos obriga a nada. Nunca nos obrigou. Ele dá liberdade, ele propõe. A nossa fé também é assim. É uma proposta. A partir do momento que eu vou assumir aquela proposta e quero caminhar com Jesus, então eu vou adequar a minha vida aos ensinamentos de Jesus e aquilo que a sua igreja pede. Claro, se eu entrei naquilo, não é assim? A pessoa vai fazer um curso qualquer, uma faculdade qualquer. Ela entrou na faculdade, naquele curso, ela tem as disciplinas que ela tem que cursar. Não tem outro jeito. Senão ela não entra naquele curso. A pessoa que procura a fé católica, por exemplo, ela está procurando a fé católica. Senão ela não tinha batido a porta da igreja católica. Ela tinha ido para qualquer outro lugar. Então não adianta a gente querer mudar a fé católica. Não. Se a pessoa procurou a igreja católica, é porque ela quer a igreja católica. E você tem que passar para ela o que a igreja católica ensina. Nada contra os nossos outros irmãos, não é isso? Mas vamos devagar, não é? As pessoas fazem uma salada, não é? Nós chegamos agora no final do ano, dezembro, e a gente vê tanta besteira que se fala por aí com relação à fé, não é? Tanta asneira, meu Deus do céu. Que o essencial acaba ficando de lado muitas vezes. Precisamos ter o foco no essencial, que é Jesus Cristo, principalmente agora no Natal, né? Jesus é o essencial. Não é que a gente vai destruir o folclore ou a cultura, não é nada disso. Mas a gente saber equilibrar as coisas. Estou dizendo isso por quê? Para a gente não usar também a oração de intercessão, achando que o poder é meu, não é nem de Deus, e eu não dependo do outro para fazer a graça acontecer. Isso é mentira. Claro que é Deus que faz a obra acontecer, e eu que vou rezar pelo outro, e aí o último ponto importante, eu sou um instrumento. Instrumento.
Muitas vezes o instrumento, ele não é tão bom assim. Você imagine uma enxada para carpir o mato, não é? No terreno. Se ela estiver bem afiada, ela vai carpir melhor, vai cortar melhor. Se ela não estiver muito afiada, estiver enferrujada, ela vai até cortar, mas vai cortar mal, vai ser mais difícil. Mas ela continua sendo enxada. Ela pode cortar mal, mas pode. Quanto melhor preparada, melhor ela corta. Nós também, como os instrumentos nas mãos de Deus, nós temos nossos pecados, nossas limitações. Mas não quer dizer porque eu tenho meu pecado, minha limitação, e ninguém é anjo, né? Os santos também tiveram suas limitações de pecados, que eu não posso rezar pelo outro. Claro que pode. E Deus pode se revelar a mim também, segundo a palavra, pode mostrar o caminho, a direção, e pode me dar a bênção. Às vezes há pessoas por aí que procuram outros caminhos, não é? Quando acontece ali alguma tragédia. Outro dia chegou alguém trazendo para mim, dizendo assim, olha, o Espírito Santo mandou uma carta para mim, para eu escrever, para entregar para o senhor, padre. Eu falei assim, engraçado, mas será que o Espírito Santo não sabe onde eu moro? Ele precisou mandar você escrever a carta para trazer para mim, né? Mas nós precisamos ficar um pouco esperto com essas coisas, não é? Dá um certo exagero, até por ingenuidade às vezes, né? Se Deus tem algo para falar para você, meu irmão, Ele vai falar para você diretamente, tenha certeza disso. Ele pode usar de instrumentos para isso? Pode sim usar de instrumentos, mas você vai perceber isso. Você vai perceber isso. Então a oração de intercessão, ela ajuda demais e ajuda a fomentar e a formar unidade, a formar comunidade, onde um reza pelo outro. O que é rezar pelo outro? É querer o bem do outro, é querer que o outro esteja bem. É o que os judeus dizem, o shalom. Shalom não é simplesmente desejar paz, não. O judeu, quando diz shalom para alguém, é algo muito importante e sério. Shalom significa, eu desejo a você tudo de melhor e de bom. Que você seja feliz, realizado. Isso é shalom. Eu rezar pelo outro é isso. É eu desejar tudo de bom para o outro. Desejar que o outro cresça, prospere, seja abençoado, seja feliz, viva em paz. Talvez é esse sentimento que nós precisamos resgatar em nossas comunidades de fé. E talvez eu e você resgatar em nossa vida. Quem sabe nessa semana de Natal, seja a semana de a gente resgatar a verdadeira oração. Resgatar o verdadeiro sentido da oração, do estar com Deus. Resgatar o verdadeiro sentido de rezar pelo outro, de desejar tudo de bom para o outro e que Deus abençoe o outro realmente. Mas eu pedi isso do coração, não dizer, olha, eu quero que o outro seja feliz, seja abençoado. Depois a gente vira a costa e fala, mas não é bem assim, né? Eu quero também eu ser. Tá bem, não há problema, você também deve ser-lo. Tem um ditado, e meu avô dizia muito isso, né? Dizia assim, muitas vezes nós devemos dizer assim, eu vou desejar o bem para o outro, claro, devo fazer isso. E para mim, para você também. Então você diz assim, Deus ajude você e não esqueça de mim. Não é? Deus ajude você, mas não esqueça de mim. É importante, mas querer o bem do outro. Que nesse final de ano, semana do Natal, final de ano, princípio do novo ano, a gente possa desejar isso, mas desejar do fundo do coração. Aprender a rezar, aprender a estar com Deus, aprender a desejar boas coisas para o outro, aprender a ver coisas boas no outro, não ver só coisa ruim, só defeito, não, veja as qualidades, porque você também tem muitas qualidades, não tem só defeito. Você é importante aos olhos de Deus, você é amado, você é amada aos olhos de Deus, que seja o momento de você se levantar e sentir realmente filho, filha de Deus, abençoado que é. Vamos estar juntos rezando nessa madrugada de bênçãos.